Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Segura Minha Mão. Acompanhe. Hoje eu quero comentar com vocês uma frase do Evangelho de domingo, de Marcos, capítulo 1. E se alguém tiver a Bíblia, marque. Porque é uma frase, eu sempre disse a vocês que todas as vezes que vocês lerem uma frase, marquem os verbos dela. E a frase é assim, é versículo 31. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Palavra da salvação. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível nós começarmos uma viagem caído por terra? Sim ou não? Alguém já falou que não? É possível? Pergunta é essa. É possível começar uma viagem caído por terra? Sim. A princípio, não. Pois eu digo que é assim que é a nossa viagem. É assim que somos convidados a caminhar. Porque geralmente é quando estamos caídos, prostrados em terra, que podemos começar a mais ousada das nossas viagens, que se chama fé. Essa foi a caminhada de Paulo. Paulo não teve que cair. Então, às vezes não é hoje, nesse momento, mas que você já esteve num momento da sua vida em que você esteve caído. Às vezes por um desemprego, às vezes por uma separação, às vezes por uma traição, às vezes por uma doença, às vezes por uma perda de alguém que você não queria perder. E você vai para o chão e fala, eu não sou capaz de ver nada além disso. Será que tem solução para mim? Será que tem um jeito na minha vida? Será que tem como eu caminhar? E eu digo para vocês que qualquer um de nós, porque somos peregrinos, assim como Paulo, estamos nós que estamos a caminho da casa do Pai, todos nós que estamos a caminho, nosso caminho é sujeito a desgosto, contrariedade, a ser chamados a viver situações que a gente não queria. Mas a vida te apresenta e fala, e agora? Fica de pé? Tem uma frase na Divina Comédia de Dante, que fala assim, que no meio do meu caminho, desta vida, eu me vi perdido numa selva escura. Porque às vezes a gente se sente completamente desorientado no meio do caminho. O sentimento está dentro da gente, nós estamos desorientados, não sabemos, será que é esse o caminho? Será que está certo? Será que o que eu estou fazendo está completamente errado? Eu não estou vendo nada, não estou vendo saída, não estou vendo solução. E eu digo para vocês que esses momentos da nossa vida, isso é porque a nossa vida é marcada por ciclos, por sentimentos que vão acontecendo, são tantas coisas que vão acontecendo, são tantas etapas que nós vamos vivendo. E às vezes o sentimento que está agora é um sentimento que eu estou perdido. Não enxergo nada, não sei para que lado ir. E eu digo para vocês uma coisa, a única pessoa responsável para que a gente não saia disso, somos nós mesmos. Filó, mas eu não dou conta de mexer, eu não mexo o pescoço para baixo. Você pode não conseguir falar, mas eu digo a vocês, levante os seus olhos e clame. Levante os olhos. Se você não conseguir falar, clame no coração. E o Jesus vai chegar. Ele vai fazer o que ele fez com a sogra de Pedro. Ele vai se aproximar de você. Ele vai pegar na sua mão e vai te pôr de pé. O que Jesus mais fez na vida foi restaurar a dignidade dos filhos dele. Porque Deus, quando veio ao nosso encontro, ele veio ao encontro de uma humanidade morta pelo pecado. E Jesus veio nos ressuscitar. Isso aqui é nos colocar de pé. Mas num determinado momento a gente fica igual Paulo. Paulo estava cercado da luz e estava cego. E tem hora que a gente não enxerga. Não enxergamos nada. Depois Paulo começa a ouvir e ninguém mais ouve. Só Paulo. E a gente sabe o quanto é importante a gente ouvir. Lá em Deuteronômio não começa? Escuta Israel, ouve Israel,
Ouve e obedece o Senhor teu Deus. Mas é preciso ouvir, não é? E num determinado momento, ele começou a ver. Não com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. E assim é a nossa caminhada. Assim foi Abraão, que saiu daquela terra, que tinha tudo seguro, e foi a caminho. Como é que nós estamos fazendo essa caminhada para poder entender quem somos nós? Qual é o sentido seu? Quem é você? Né? E quem é o mundo? Como é que eu explico esse mundo? Qual é a experiência de vida? Como é que eu posso explicar esse mundo? Será que isso aqui é só um mar de lamúrias? Só sofrimento? É claro que não. Mas se eu não tiver coragem de silenciar para sentir melhor, para ver melhor, para ouvir melhor, nós não vamos viver nada. Nós temos que ter a ousadia de calar diante de uma dor. Ousadia de calar diante de uma situação que eu estou vivendo e que está difícil. E falar, fala, Senhor, teu servo te escuta. Começar a entender, não é? Como é que a gente vai conseguir começar a nossa caminhada espiritual? A nossa caminhada de fé, quando eu tiver a consciência de que eu sou amado. Quando eu permitir que Deus me ame e cuide de mim. Você já experimentou ser cuidado por Deus, pessoalmente? Cuidado. Um Deus que vai te colocar de pé. Colocar de pé é devolver a outra dignidade. Ele devolve a dignidade, nos coloca de pé e fala, agora anda, você é responsável pelo rumo que você dá à sua vida. Deus não nos obriga a andar aqui ou ali. Nós temos uma coisa que chama liberdade. Quantas vezes Ele vai te levantar? Quantas vezes for necessário. Por quê? Porque Ele te ama. E Ele te quer no caminho. E Ele quer ver os filhos dEle inteiros restaurados. Ele trouxe para nós a certeza que somos filhos. E Ele não vai aquietar enquanto não nos ver andando na dignidade de filho. Porque muitas vezes você olha para alguém e você está vendo que aquela pessoa esqueceu, ou nunca contaram para ela, que ela é filha do Altíssimo. Então, para isso, nós temos que ter coragem. Diante de uma situação que a vida nos apresenta e que eu não estou disposto a viver, muitas vezes é o momento que eu tenho de começar a mais fantástica das minhas viagens, que é a viagem da nossa fé. É quando a minha consciência começa a andar. Quem anda? Na verdade, quem vai deambular é a minha consciência. Ela vai começar a andar, vai começar a olhar tudo com novos olhos, mesma situação com um olhar diferente, e ela vai trazendo para a minha vida um novo olhar, uma nova avaliação, vai trazendo outros quadros, vai me transformando. E isso, na linguagem cristã, se chama conversão. Paulo descreve todo esse itinerário nosso, porque a nossa caminhada até Deus é uma caminhada de transformação. Nós não nascemos prontos. Nós temos uma caminhada. Deus nos fez, mas nós temos que fazer o acabamento disso. Porque o nosso destino é um só, é Jesus. E o mapa da nossa caminhada, gente, ele passa pela cruz e ressurreição. Esse é o mapa. Não tem jeito de escapar. Todo dia a gente morre, todo dia a gente ressuscita. Vocês já perceberam isso? Todo dia você tem alguma coisa que te entristece, todo dia Deus manda um sirineu que te levanta. Mas a gente não percebe, mas Ele manda. Sempre tem um sirineu que te ajuda a carregar a cruz daquele dia. Ele não nos deixa só. Clame e você verá. Clame por Ele e fala, Jesus, me dê a sua mão. Me restaura. E vocês poderão perceber o que é ser restaurado por um Deus que nos ama, que nos quer uma caminhada. Porque quando a gente experimentar isso, né, quando a gente puder ver melhor, sentir melhor, ouvir melhor, porque quanto mais você caminhar, mais a realidade vai se abrir para você. Mais clara a realidade vai se colocar para você. Mas à medida que a gente tiver coragem de andar. E é só quando você for restaurado, só quando Deus te colocar de pé de novo, que nós vamos poder fazer igual a sogra de Pedro. O que foi que ela fez? Ela se levantou e se pôs a servir. Compreendem? Qual é a missão nossa leiga? Qual é a nossa missão de leigos? É promover a dignidade do nosso irmão. Mas para mim poder promover a dignidade de alguém, eu tenho que já ter experimentado o que é ter sido restaurado por um Deus. Porque como é que eu vou afirmar para alguém, pode clamar que Deus irá te escutar e vai te colocar de pé se eu não experimentei isso? Você não convencerá ninguém. Mas se você falar,
Eu garanto esse Deus. Pode chamá-lo, que ele não é surdo, ele te escuta. Clame, ele te colocará de pé. Ele te colocará de pé, você vai conseguir colocar alguém de pé. Mas Jesus, quando a gente clama, ele vem. E ele se coloca junto conosco no nosso sofrimento, porque ele nos dá a mão. E eu digo para vocês, uma coisa é você ouvir dizer que alguém está sofrendo. Outra coisa é quando você já caminhou com o Senhor, você tem consciência que o sofrimento não é uma brincadeira e você se aproxima do outro. Porque à distância o sofrimento não chega no coração. É preciso você chegar ao lado de quem sofre. Uma coisa é você ouvir o sofrimento pela televisão. Outra coisa é você estar lá. Esses dias eu tive uma conversa semana passada, com um casal, e a mãe dizia assim para mim, uma criança de 3 anos chegou com tumor, que infelizmente não respondeu a nada, e ela me dizia, doutora, eu ouvia dizer na televisão assim, que as pessoas estavam desesperadas por um transporte aéreo, desesperadas por um remédio que não chegava. E eu fiquei 2 dias com essa criança no colo, o menino não tinha posição, porque ele não conseguia respirar, estava tudo comprimido, e ele, um menino de 3 anos, belíssimo, de 21 quilos, né? Parecia um menino de 7. E meu filho não tinha posição, e eu fiquei por 2 dias esperando um avião para trazê-lo. Então, eu entendi o que é essa agonia de alguém quando sofre, mas às vezes a gente precisa passar na pele. Então, para mim poder ajudar o meu irmão, para mim poder provar para ele, mostrar que existe um Deus que o ama, o nosso comportamento tem que ser esse. Eu tenho que ir até o outro que ama, que eu amo porque é meu irmão, e eu tenho que dar a mão. Simplesmente dê a mão para quem sofre. E essa pessoa já se sentirá melhor, porque ela sabe que não está só. É isso que Jesus faz conosco. E é isso que eu tenho a obrigação de fazer, porque é a minha forma de corresponder a esse amor. Eu preciso promover meus irmãos que estão caídos, que estão na terra, que não há força e coragem para levantar, e às vezes não sentem razão para ficar de pé. Acha que ninguém importa com eles. Acha que não é digno de nada, e somos nós que vamos lá. E vamos dizer para o outro, coragem. Há um Deus que nos sustenta. Há um Deus que cuida. Mas se eu não fizer a minha parte, como é que o outro vai entender isso? Não entenderá. Por favor, um pouquinho de água. Então é preciso que eu possa ir até o outro. Revelar para o outro, primeiro, a minha mão. Para e pensa hoje, o que você fez com a sua mão? Para e pensa. Só um minuto. Obrigada. Quantas pessoas hoje você levantou com a sua mão? Às vezes a gente não levantou ninguém. Porque não tem a consciência que a nossa mão foi feita para pegar o irmão e pôr de pé. E ajudar o outro a caminhar. E especialmente hoje eu queria dizer para os meus colegas que trabalham na área de saúde, para os médicos em especial. Quantas pessoas nós encontramos, mais do que qualquer outro profissional, nós encontramos pessoas quebradas. Quebradas. E o ser humano, ele não vive só da carne. O meu ser humano, ele não vive só de remédio. Mas o ser humano precisa escutar uma música que toca dentro dele. E se ele perdeu essa música, se esse instrumento musical, que é o ser humano, estiver quebrado, ele não estiver conseguindo tocar a música dele, ele não vai viver. E Deus deu ao médico mesmo a capacidade de estar ao lado de quem sofre. E a nossa atitude pode restaurar uma vida. Muito mais do que remédio. A nossa atitude diante do outro, de cuidado, de atenção ao outro. Podemos fazer com que o outro descubra o desejo de voltar à vida. Porque muitas vezes nosso remédio ainda nem chegou. E a nossa atitude pode fazer com que o outro deseje voltar. Então é preciso que a gente pense nisso. Se eu tenho a coragem de ir até o outro, e se eu coloquei diante do Senhor o meu corpo inteiro, como Jesus, e disse a Ele, me usa, Senhor, para que eu também possa promover a dignidade do meu irmão. Eu possa dizer a Ele, você é alguém amado por Deus. Porque cada um de nós tem um jeito único de revelar Deus, sabiam disso? Nenhum de nós repete o mesmo jeito de revelar Deus. Mas nós precisamos de revelar. Então, primeiro a gente chega, aproxima do outro. Não tenha medo daquele que sofre. Sofrimento não contagia.
É preciso ajudar o outro. Depois pega pela mão. Depois põe de pé. Mas ajude o outro a fazer a caminhada. A nossa vida só tem sentido, a gente só passa a ser homens melhores, no sentido genérico de ser homem, quando nós ajudamos o outro também a ser. Qual é o sentido da minha vida se eu passo por ela e não vejo aquele que está do meu lado? E quantas pessoas estão perto de nós que estão sofrendo? Às vezes aqui dentro da igreja, às vezes na porta da igreja, às vezes a pessoa que está sentada do seu lado, às vezes pessoas que estão pensando em desistir da vida, pessoas que não estão enxergando nenhum ponto de esperança. É você que já experimentou Jesus, que pode dizer para ele, eu vou te dar aquele que nunca vai te decepcionar. Eu vou te apresentar. Aquele que já te conhece, que já te ama e você ainda não conhece. Só existe um que você pode gritar e que irá te acudir naquela hora, irá resolver. Mas se você viveu, não é? Se você passou por essa experiência, se você disse a ele, é possível a gente, de caído, levantar e fazer uma caminhada belíssima. Olha a caminhada que Paulo fez. Caído, né? Claro que foi uma experiência mística, belíssima que ele viveu, que ele compara a cair do cavalo. Ele fez uma experiência mística bela. E pôde levar quantos? Até hoje, quanto que Paulo não nos sacode com as palavras dele. Mas para que a gente dê conta da nossa caminhada, a gente tem que estar enraizado. Mas enraizado de verdade. E a raiz que nos sustenta é saber ser amado. A pessoa que sabe que é amada, ela tem sentido na vida, gente. É diferente. Aquela pessoa que acha que ninguém gosta dela, fala, tanto faz. Tanto faz eu viver ou não viver, tanto faz eu vou fazer essa opção ou aquela, ninguém não faz diferença. Mas se você sabe que tem um Deus que te espera, vocês têm certeza que Ele te espera? Que está nos aguardando como Ele aguardou o filho pródigo? Como Ele preparou um banquete para o filho pródigo, que Ele te espera? Vocês imaginaram que Ele está preparando um banquete para a nossa chegada? Que Ele nos espera num abraço, que Ele vai nos dar um anel, que Ele vai nos vestir na dignidade de filho, vai nos dar um abraço e falar, que saudade, eu te esperava. Esse Deus que nos aguarda, que nos espera, que você tem que dizer para o outro, alguém que te ama incondicionalmente e morreu para que você tivesse vida. E vida eterna, não é qualquer vida. O dia que compreendemos a dimensão desse ato de Jesus aqui, que hoje está nos fazendo discutir a nossa vida. Que hoje a gente vai se colocar para ele igual a sogra de Pedro, que estava lá numa situação de inércia. Às vezes nós também estamos numa situação na nossa vida de inércia. Às vezes é por depressão. Às vezes é uma tristeza profunda. E que a gente quer dizer a Ele, Senhor, eu quero levantar. Eu quero caminhar de um jeito novo. Porque o caminho é o mesmo, o que muda é só o jeito. Eu quero fazer uma caminhada agora na consciência de uma presença, de um Deus que me resgata. Eu quero ver com outros olhos. Eu quero fazer como a sogra de Pedro. Eu quero que o Senhor, depois que passou, fez tudo isso na minha vida. Eu quero, Senhor, colocar o meu corpo a seu serviço. Que meus pés possam ir somente aonde alguém precisa de mim. Que meu ouvido possa se prestar para ouvir o outro e a minha boca a proferir uma palavra que o levante. Porque tem pessoas que falam uma palavra que acaba de te roubar, não é? Faça ao contrário. Coloque uma palavra que levanta o outro e fala, mas existe um Deus que não é surdo. Está escrito lá na sabedoria. Aquele que fez o olho não é capaz de ver, aquele que colocou o ouvido não é capaz de ouvir. Não tem nada que vocês falaram com Deus ou clamaram que Deus, Ele pode não ter respondido, mas que Ele não tem ouvido. Ele escuta. E a resposta chegará na hora certa. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Deus não nos deixa nada sem resposta. Nada. Ele só quer que a gente caminhe bem uns aos outros, cuidando uns dos outros. Esse é o reino que Ele quer. Esse é o reino de Deus, onde existe igualdade. E não existe alguém achando que é melhor do que o outro. Já observou quando alguém quer te chamar a atenção? Te coloca sentado e fala de pé. De pé não dá autoridade? Não é? Pessoa que quer mostrar que é bacana, que tem poder, não fica de pé? Pois é, Deus nos quer colocar de pé. Ele quer os filhos dele iguais. Ele não quer um em cima do outro, ele não quer alguém maltratando o outro, não quer alguém abusando do outro. Deus quer que a gente viva a vida na intensidade que precisa ser vivida, inteiro. Mas para isso é preciso coragem.
ter a raiz cada vez mais profunda no amor de Deus. Porque Jesus, depois que ele fazia todas essas curas, e vocês viram isso aqui, né, que ele tinha um dia inteiro, e vocês viram que as pessoas, no final do dia, estavam na porta da casa dele, porque, na verdade, os olhos de quem precisam, os olhos e a nossa esperança está direcionado para uma pessoa só para Jesus. Só Ele pode resolver, só Ele. Pode transformar a nossa vida, vocês não duvidem disso. Só Ele pode mudar qualquer situação da nossa vida. Mas só esse Deus. Mas Jesus, depois que acabava tudo isso, Ele ia rezar. E vocês, depois que Deus usar vocês muito num dia, vá rezar. Vá restaurar nele. Vá buscar força no Pai. Porque a nossa vida é vivida e a nossa vida tem sentido por causa de Jesus. E Jesus nos deu uma graça sem preço. Ele nos colocou na intimidade do nosso Pai. Vocês imaginam qualquer rei, um súdito para chegar nesse rei, é uma luta. E Jesus abriu o caminho para a gente chegar no Pai, na intimidade de um Pai. Um Pai que a gente pode chamar até de paizinho. Então, qual é a dificuldade na nossa vida? É o nosso coração que é fechado. Nosso coração que nos impede de ver. Porque, às vezes, quando a gente sofre, passa uma situação difícil, e a gente fica na impossibilidade de crer em Deus, a gente faz como os discípulos de Emaús, e vamos embora para muito longe. O que Jesus fez? Foi atrás deles. E começou a andar com eles. E é belíssimo, porque enquanto Gênesis descreve um desencontro entre Deus, Adão e Eva, o Emaús descreve uma recriação do homem. Porque Jesus recria aqueles dois pela palavra. E lá não está o nome dele, está 2 discípulos. Esses discípulos podem ser qualquer um de nós. Que estamos, às vezes, decepcionados, não estamos conseguindo entender o que Deus fez, e a gente está um pouco longe dele, está meio afastado. Estamos andando para longe, estamos indo para qualquer lugar, menos para o braço dele. E lá Jesus recria aqueles homens, como ele nos recria. Tanto que no final da caminhada já existe uma intimidade, porque eles falam assim com o Senhor: fica conosco, Senhor. Fica conosco. E é na hora que Jesus entra na casa, que ele parte o pão, é que os olhos deles abrem e eles conseguem ver. E quando eles conseguem ver, o que eles fazem? Eles voltam para a comunidade. Porque o nosso testemunho tem que se acontecer na comunidade. A comunidade precisa de nós. Eu não posso viver a descoberta de um Deus, ser restaurado por esse Deus e ficar longe. A comunidade precisa de nós temos que voltar e dar o nosso testemunho de um Deus que nos buscou. Vocês acham que Deus vai perder um de vocês? Não vai. Ele foi atrás dos discípulos de Emaús, ele foi atrás de vocês e trouxe vocês aqui hoje para avisar isso. Que ele não vai te perder. Que ele vai te restaurar. Só depende de você desejar. Porque ele não pode nos forçar. Ele não força a entrada, ele bate. Se você quiser, abra que ele entra. Se você desejar, Deus te dará um sentido novo. Ele vai te ajudar a caminhar. Filó, mas eu estou chorando, eu estou sofrendo. Mas a gente vai ultrapassando a dor. A gente anda e chora, mas anda. Sofre, mas anda. Porque sabemos que estamos na presença daquele que é. Não tenham dúvida disso. O Senhor anda conosco, Ele prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele não está só no dia santo, no feriado, ou no sábado, ou no domingo. São todos os dias. Nós é que nunca estamos. Santo Agostinho fala com ele: clamastes, chamastes e rompestes a minha surdez. Brilhastes tanto que me fizestes ver. Tarde te amei, beleza minha. Tarde te amei. O Senhor estava comigo e eu não estava contigo. É essa a declaração. Ele anda conosco. Se estamos chateados com qualquer situação, é porque não contamos para Ele. Filó, mas eu vou contar uma situação banal da minha vida? Vai, senta com ele, vai ter um prazer. Jesus não quer fazer tarefa escolar, não. Jesus quer viver a sua vida inteira, Ele quer participar. Assenta com ele e fala: deixa eu te contar o que me deixou triste hoje. Divide com Ele. Conta para Ele. E você verá. Como é que você vai sair restaurado dessa conversa? Como é que Deus muda a história? Como é que Ele te faz? De repente você percebe alguma coisa dentro de você quando Ele fala: olha por um outro ângulo. Ele te faz ver a situação do outro olhar.
Ele muda a história acontece, você fala, senta de cá e veja desse ângulo. Você fala, é mesmo, que bobagem. É assim, Deus vai mudando as coisas, mas é preciso ter coragem de andar com Ele. Mas eu digo, é uma caminhada sem preço. O nosso objetivo na nossa vida é o nosso encontro com esse Deus que prepara o melhor para nós. Nós é porque não temos ideia do que Ele nos prepara. Não tenham medo dessa caminhada. Tenham a coragem de entrar dentro de vocês mesmos. Tenha coragem de aprofundar no caminho da fé. Tenha coragem de entrar, mas convida Ele. Fala, Jesus, me dê a sua mão. Me dê a sua mão. E eu quero que vocês saiam daqui com uma certeza. Que nós caminhamos, sim, estamos voltando para a casa do Pai. Mas caminhamos não sozinhos. A gente caminha com uma certeza. A certeza, primeiro, que somos amados. E o dia que vocês sentirem essa certeza, o passo será diferente. A segunda é que nós somos olhados. Tem alguém olhando enquanto a gente caminha. É o olhar dele. Nada escapa. Ele está olhando. Fala, deixa eu ver se ele tem perigo para ela. Deixa eu ver se ele tem perigo para ele. Se tiver, ele vai desviar. Se você estiver com ele, ele não deixa, não. Pode confiar. Filho, mas eu não estou enxergando importância, não. Alguém que é luz está dirigindo, não é? Ele conduz. Dê a mão. Pede hoje a Ele. O Senhor deu a mão para a sogra de Pedro. Só me dê a mão, Senhor. Se Ele te der a mão, o resto está tudo certo. Dê a mão, porque Ele já estendeu. Tenha coragem. Dê a mão para esse Deus que jamais, jamais vai te decepcionar. É a única pessoa por quem eu assino papel em branco. Porque Ele jamais, jamais fará alguma coisa na sua vida para te fazer infeliz. Nunca duvidem disso que eu falo para vocês. Até quando Deus tirou alguma coisa da sua vida, Ele tirou por amor. Porque seria pior se permanecesse. Pode confiar. Esse Deus nosso, a gente tem que ter certeza absoluta dele. A nossa confiança nele tem que ser ilimitada. Ilimitada. Qualquer coisa que te acontecer, aprenda a falar obrigado. Eu sei que pelo amor que o Senhor tem a mim, o Senhor só fez o melhor. Mesmo que nesse momento esteja doendo e eu não compreenda. Mas eu confio que o Senhor, nesse momento, me dará a graça necessária para que eu passe por esse momento na sua presença. É assim que vamos caminhando e cada vez mais vivendo os desafios que a vida de apresentar, sem medo. Porque temos esse Deus de um amor incalculável. Hoje vocês cantaram músicas aqui, que eram músicas para poder, que vocês iam rezar para alguém e ajudar essa pessoa a chegar no céu. Não foi assim? Vocês não cantaram isso? Orar, partilhar da mesma dor. Vocês cantaram isso. Né? Eu vou te conduzir ao céu pela minha oração. Então, a partir de agora, vocês vão rezar por vocês mesmos e por alguém que vocês gostariam que estivesse de pé. Por alguém que vocês gostariam que Jesus visitasse. Por alguém que vocês gostariam que ele chegasse perto agora e desse a mão. E tirasse aquela pessoa daquela sensação de que a vida não tem sentido. Ou de que não tem por que viver. Ou porque está sem esperança, ou porque não acredita que nada de novo vai acontecer. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Se você acreditar, você o verá. Um dia iremos ver esse Deus face a face. Por enquanto caminhamos na certeza desse encontro. E só a certeza já nos sustenta. Já, como diz Bento XVI, se a gente tem certeza do nosso objetivo, a gente dá conta da peleja do caminho. Por mais difícil que seja o caminhar. O meu objetivo é um só. Da vida de Paulo era Jesus. A nossa também. É nessa direção que estamos indo. É para caminhar com esse Deus. Pensem nisso. Estenda a sua mão agora para o Senhor. Fala, segura, Senhor, a minha mão. Me coloque de pé, me restaure, para que eu também possa ser aquele que vai promover a dignidade do meu irmão. Hoje, a doutora colocou uma pergunta. O que você tem feito com suas mãos? Ela vai discorrer toda a pregação de hoje. E o que ela fala é que as nossas mãos podem ser usadas para abençoar e para amaldiçoar. Nós somos chamados para abençoar. Deus fala com Abraão, sê tu uma bênção. E Deus hoje vem falar para você, sê tu uma bênção. Você tem sido bênção na vida dos irmãos? É preciso ir atrás daqueles que sofrem, daqueles que estão tristes, sozinhos, angustiados.
sem enxergar uma saída e contar para eles que existe Jesus, que Jesus é nosso socorro, que Jesus é a nossa saída, que Jesus é a nossa salvação. Pedro, quando fala com Jesus que quer ir até ele andando sobre as águas, Jesus fala: vem, Pedro. Pedro, levanta e vai. Quando Pedro tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar. A palavra diz que imediatamente Jesus segura a mão dele. E nessa palavra de hoje, nós também pedimos: Jesus, segura a nossa mão. Às vezes estamos afundando nos nossos problemas, no nosso egoísmo, no nosso eu mesmo, nas nossas vaidades. Eu não sei aonde vocês podem estar afundando hoje, mas creia que se você falar: Jesus, segura minha mão, imediatamente Ele vai estender a mão para te segurar. Nosso pedido desse vai ser hoje: dizer para o Senhor: Senhor, toma-nos pela mão, guia-nos nos teus caminhos, ensina-nos a viver diante de Ti. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje, te pedimos, segura minha mão. Andamos com medo, preocupados, tristes, angustiados, estamos naufragando, Senhor. Não estamos conseguindo ver saída em lugar nenhum. Esquecemos de olhar para Ti. Estamos afundando exatamente porque tiramos os olhos do Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos, dirige o nosso olhar somente para Ti e segura a nossa mão. Toma-nos pela mão, guia-nos, Senhor, nos Teus caminhos. Ensina-nos a conhecer a Tua vontade na nossa vida, para que possamos cada dia mais obedecer somente a Ti. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também pode adquirir nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!